Boa noite, igreja, graça e paz. Enquanto isso, nós esperamos alguns irmãos, que este culto está sendo agora online. E para nós, enquanto vocês vão se conectando, entrando, convidando os seus familiares a estarem nessa noite participando dessa rede de jovem online. Para nós, infelizmente, nós não estamos podendo ver o teu rosto pessoalmente, face a face, mas nós sabemos que o coração de cada um de vocês está aqui nessa noite, está aí na sua casa. Não tenho dúvidas que você aguardou a semana inteira participando das lives dos nossos pastores essa semana, e que você também teve expectativas para estar participando deste culto, e que hoje você e a tua casa, nessa rede de jovens online, vocês sejam tremendamente abençoados, que nessa noite vocês sejam tremendamente alcançados pela glória de Deus, que essa live alcance você, a tua casa e todos que estão aí no seu bairro. Eu creio que não é apenas mais uma rede de jovens online, é a sua rede de jovens online. E eu não tenho dúvidas que o Senhor moverá os céus nessa noite. Você que crê, você que tem certeza, você pode dar uma curtida aí, pega o seu celular, começa a clicar no coraçãozinho, diga amém, Lucão. Sabe por quê? Porque desde o dia que nós entramos nessa igreja, nós declaramos que nós somos uma igreja viva. Desde o dia que nós entramos aqui, nós declaramos que nós somos uma juventude nessa cidade e que nós fazemos a diferença nessa cidade. E se você crê que você faz a diferença nessa cidade, eu gostaria que aí no seu lugar, ou se você se colocasse de pé, que você dobrasse o seu joelho. Eu não sei como vai ser a tua maneira extravagante de adorar ao Senhor nessa noite, mas eu não tenho dúvida que na tua casa você também não pode ficar calado, amém? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e que você orasse ao Senhor, agradecendo a Ele a oportunidade que Ele te deu de você poder participar dessa rede. E já peça para Ele, para que Ele comece a colocar no teu coração pessoas que precisam ser alcançadas através dessa rede. Pai, nós estamos aqui para fazer a tua vontade. Senhor, nós sabemos que está um caos lá fora, talvez está muito difícil, tudo muito difícil, porque é assim que deve ser. Tudo é no seu tempo, tudo é conforme a tua vontade. Mas sabe, Senhor, o Salmo 105 diz: quando nós confiamos em Ti, o Senhor nos dá força. Nós confiamos plenamente no Senhor, porque o Senhor é a nossa força. Nós confiamos plenamente em Ti, porque nós sabemos que nada irá nos faltar. Senhor, sabe por quê? Porque nós sabemos que o Senhor nos escolheu. Nós somos a juventude forte que irá fazer a diferença. Pai, nós estamos declarando Maranata, Maranata, porque nós desejamos a Tua volta, porque para nós não temos satisfação de viver aqui se a Tua presença não for real sobre as nossas vidas. Nós queremos estar junto de Ti, e que assim seja. Traga a Tua presença para o nosso ambiente, traga a Sua presença para a nossa casa, traga a Sua presença para essa cidade, traga a Sua presença para a casa do meu vizinho, traga a Sua presença nessa noite, Pai, por enfermos que estão precisando de cura. Nós estamos orando todas as vezes, porque nós sabemos que o Senhor habita, Senhor, em meio aos louvores, e nós vamos Te adorar nessa noite. Então, Pai querido, nós Te pedimos, envie os Teus anjos a toda essa nação brasileira, enviando cura, Senhor. Nós desejamos a Tua presença, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem o controle de tudo em Suas mãos, Senhor, porque Tu és Deus conosco, Tu és Deus sempre presente, Tu és o nosso amigo inseparável, Senhor. E nessa noite nós queremos Te adorar, nós queremos bendizer ao Senhor, nós queremos Te exaltar, Pai. Aí na tua casa, meu irmão, tenha o prazer de colocar a mão no seu coração, tenha a satisfação de abrir os seus braços, porque você vai adorar e agradecer ao teu Pai. Mova os céus nessa noite, Senhor. Obrigado, Senhor.
conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Suas mãos, Pai. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Seja adorado neste lugar, Pai. Seja exaltado, Senhor. Nós bendizemos a Ti, Senhor. Declare aí na tua casa, comece a agradecer a Ele. Comece a invocar o nome dEle. Comece a bendizer e exaltar a Ele. Vamos, meu irmão. Vamos, faça a tua adoração aí na tua casa. Exalte a Ele. Declare isso. Deus conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos, declare aí, leve as suas mãos. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Vamos chamar pelo nosso nome, Pai, e te adoramos, te exaltamos, Senhor. Com tua glória, Pai. Se Deus, se Deus, se Deus, se Deus, desejamos, Pai. Ele estava a vida, que a vida era a luz dos homens.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Declare aí. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, você pode declarar isso. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós sabemos que, como nós estamos vivendo, nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Tu tens o propósito em tudo, Pai. E nós bendizemos ao Senhor. É por isso que nós declaramos que é somente porque Tu vives, Pai. E nós Te exaltamos nessa noite. Entregamos o nosso louvor em gratidão a Ti. Muito obrigado, Pai. Receba a nossa adoração. Você que está aí na sua casa, erga a tua cabeça e fala: Pai, recebe a minha adoração. Recebe o meu louvor, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Querido, como é bom nós estarmos servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Mais uma semana, mesmo nessa circunstância que nós estamos vivendo, a gente acabou de declarar nessa canção que o Senhor é quem tem o controle de todas as coisas. E eu queria ler um texto para você em Salmos 33. Essa é uma palavra de ofertório, então você já pode se preparar. Deve ter aí, está aparecendo para você o QR Code e o Pix, que é o CNPJ que está aparecendo para você fazer sua oferta, entregar os seus dízimos. Não se esqueça de tirar um print, porque nós temos um número que depois vai ser divulgado para você encaminhar o comprovante para que a gente possa fazer a contabilidade, tá bom? Há um texto no livro de Salmos, capítulo 33, que diz assim, olha: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Mesmo vivendo o tempo difícil que nós estamos vivendo, o momento difícil, a crise que nós estamos enfrentando no nosso país, eu quero te lembrar que nenhum rei se salva pelo seu grande exército, nem o cavalo garante a vitória.
A nossa esperança, a nossa confiança, a nossa força está no Senhor, o nosso Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém, é Ele que garante a nossa vida. Então eu quero te incentivar e te lembrar de que você tem um compromisso com Deus. Não só com a sua igreja, não só com o sustento da sua igreja. Apesar de você não estar aqui hoje, essas portas continuam sendo mantidas, estão abertas, fechadas só por conta da pandemia, mas é um lugar que está sendo mantido com os nossos dízimos e ofertas. Então lembre-se disso, mas principalmente lembre-se do seu compromisso com o Senhor. Não negligencie os princípios de Deus sobre dízimos e ofertas. Amém? Seja abençoado nesse tempo. Não dê chance para Satanás roubar as bênçãos e a vitória que o Senhor tem para você. Seja fiel, mantenha-se fiel. Amém? Vai ofertando, vai dizimando, vai acessando aí seu banco, faz um Pix. E eu quero já aproveitar e emendar na palavra. Eu quero meditar com você alguns minutos a respeito de algo que o Senhor ministrou ao meu coração hoje. Tudo tem um início. Tudo tem um ponto de partida. Tudo tem um começo. Cada pessoa, cada ideia, cada jornada, sua vida e até a fé, tudo tem um início. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Como que uma pessoa adquire um relacionamento correto com Deus? Hoje eu quero falar sobre o ponto de partida de um relacionamento correto com Deus. Nesse tempo ainda que nós estamos vivendo, nós precisamos estar ainda mais alinhado com os projetos, com os propósitos e com o nosso relacionamento com Deus. Pode falhar todas as outras coisas. Então, como é que alguém pode adquirir um relacionamento correto com Deus? Será que é pelo nascimento? Será que é pelo seu comportamento? Será que é pelo que acredita ou todas as alternativas? O que você acha? Essa pergunta que eu quero responder com você hoje. A gente vai voltar a um momento da história da Bíblia, onde o próprio Deus apertou o botão de reiniciar. Às vezes a gente precisa reiniciar algumas coisas. Talvez no seu trabalho essa semana você teve que reiniciar o seu computador algumas vezes. Eu tive que fazer isso. E há um momento na história em que Deus precisou apertar o botão de reiniciar. E é sobre isso que eu quero falar com você. E talvez você já tenha ouvido isso, lido sobre isso. E eu quero meditar algumas coisas que vão aí colocar uma semente no seu coração. As 3 maiores religiões do mundo, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, acreditam tem basicamente o mesmo princípio. Acreditam em um único Deus, Criador de todo o universo, de todas as coisas. Acreditam que o primeiro homem da terra foi um homem chamado Adão. As 3 principais religiões creem, por exemplo, Mohammed disse que Adão era o primeiro homem e o primeiro profeta. Para o judaísmo, ele era o primeiro homem que viveu com a primeira mulher, Eva, no jardim do Éden. E os cristãos, aonde devem se encaixar a maioria de vocês que estão me assistindo, não sei se você está vendo isso hoje, ou se verá daqui a alguns dias ou anos, se você tem uma religião, professa uma fé ou não, mas nós os cristãos também acreditamos nisso. E nós acreditamos porque Jesus disse. Na verdade, a gente acredita porque se um homem disse que previu que ele ia morrer e ressuscitar, e isso realmente aconteceu, a gente pode acreditar em tudo que ele diz. A gente é assim, meio doido. Mas as religiões creem nisso.
E eu quero dizer que o mais importante é que as 3 religiões também acreditam que em algum momento o ser humano deu um jeito de estragar todas as coisas e de bagunçar tudo. Deus fez tudo perfeito, num lugar lindo, com uma ordem perfeita, e o ser humano deu um jeito de estragar tudo. Você que está me assistindo, se você é discípulo da igreja, com certeza você crê na palavra, na Bíblia, mas talvez você não creia, nem creia nessa história de Adão e Eva. Talvez você creia em outras coisas e ache que isso é um mito e nem é pretensão minha fazer você acreditar em nada. Eu quero que você pense sobre algo que é muito curioso e que é muito intrigante. Eu quero que você pense, essas 3 religiões também acreditam que um dia Deus decidiu apertar o botão de reiniciar. E Ele decidiu fazer isso através de um homem. E as 3 admitem esse mesmo homem. Esse homem é Abraão. Nesse homem, as 3 religiões se juntam e depois elas também se separam. Eu vou falar disso. Em Abraão, os judeus e os islâmicos, os muçulmanos, os árabes tomam caminhos diferentes. E mais na frente, os cristãos também se separam do judaísmo numa direção diferente, mas para as 3. Ele era o pai, uma espécie de fundação, e Deus o usou para corrigir o mundo do pecado, da desobediência e da corrupção. Eu não quero fazer, como eu já falei, você acreditar nem em Adão, nem em Eva, nem em Gênesis, nem em nada dessas coisas. Mas existe um diálogo na palavra entre Abraão e Deus, que é algo tão interessante que em algum momento já criou algum tipo de tensão em você, já fez você sentir algum tipo de tensão. Se existe um Deus, como é que eu estou em relação a Ele? Você já se perguntou? Como é que a gente está? Será que Deus ouve as minhas orações? Será que Ele se importa? Será que Ele realmente sabe do meu futuro? A gente está vivendo um momento tão peculiar na história da humanidade. A gente está vivendo um momento de pandemia. 2020 foi um ano tão difícil, e 2021 nós começamos com tantas expectativas, e agora a gente está assim, fechados de novo. A gente está ouvindo falar em toque de recolher, a gente está ouvindo falar em lockdown. Será que Deus mesmo existe? E se Ele existe, como é que está o meu relacionamento? Como é que eu estou em relação a Deus? É sobre isso que eu quero fazer você pensar hoje. É sobre isso que eu quero fazer você pensar, porque Abraão não é só uma figura na história. É alguém em quem a gente vai se encontrar em algum momento. Para contextualizar isso, vou te contar uma história que aconteceu comigo na minha adolescência. Eu devia ter talvez uns 13 anos, 14. E eu estava em casa, na casa dos meus pais, e eu estava tomando banho. E de repente, na hora que eu terminei o banho, eu fui abrir o box. Talvez já tenha acontecido isso com você. Eu sei que com a pastora Samara já aconteceu e eu presenciei. E eu, no impacto da abertura do box, ele se esfarelou completamente e foram caquinhos de vidro para todos os lados. E aí eu me lembro, adolescente, no meu desespero, eu peguei uma toalha, me enrolei e comecei a gritar pelo meu pai. E aí meu pai ouviu o barulho, entrou no banheiro, apontou o dedo para mim e disse assim: olha só o que você fez, não acredito nisso. Agora você se vira com essa bagunça, dê um jeito. Virou as costas e foi embora.
Talvez você esteja rindo, né? Sabe qual é o ponto? É que a gente pensa que Deus é assim. Quantas vezes a gente está no meio da bagunça que a gente criou e a gente pensa que Deus olha para a gente, aponta o dedo e diz: você está no meio da sua bagunça, você que fez isso e agora você se vira. É claro que, mesmo que você pense isso, na história que eu contei, e que é verídica, tá? Não inventei não. Eu estava no meio de um mar de vidros e cacos tinham respingado na minha perna, no meu braço, tinha uns pontinhos de sangue. E é claro que no meio daquela situação, eu pedindo desculpa para o meu pai, você não acreditou que ele falou o que eu disse que ele falou. Mas quando você pensa assim, na verdade você está querendo dizer que o meu pai tem mais compaixão que Deus, ou talvez que ele é mais divino do que Deus. Isso não é verdade. Talvez tenha coisas sobre Deus que você não sabe. A versão correta da história é que o meu pai fez o que um bom pai faz. No meio da bagunça e dos cacos de vidro, ele disse: fica parada. Eu estava descalça. Empurrou os caquinhos, me deu chinelos, me tirou do meio da minha bagunça, viu que não tinha acontecido nada grave. E depois, ele voltou a atenção para aquela bagunça. Você já se sentiu assim? No meio de um caos, de uma bagunça tão grande, que você não sabe nem por onde começar a limpar? Você já se sentiu assim, no meio da casa bagunçada, e você fala assim: é melhor eu vender essa casa, porque eu não sei nem por onde eu vou começar a limpar. Às vezes a gente está assim, e de alguma forma, o ser humano fez isso com o mundo, a humanidade fez isso, Deus fez tudo perfeito, e o homem chegou e bagunçou tudo. A gente fica indignado hoje com injustiça. Imagina numa época em que não tinha lei, em que não tinha sociedade civil, em que vencia quem era mais forte, quem era mais rico, quem tinha mais poder. Deus olhou para aquela situação e, como um bom pai, ele poderia pensar: será que eu entro nessa situação e dou um jeito de limpar essa bagunça? Ou será que eu coloco aqui uma fita zebrada e uma placa dizendo interditado indeterminadamente? Eu e você sabemos que Deus escolheu interferir na bagunça do homem, resolver o problema, e ele precisava começar com alguém, e aí ele começou com um homem chamado Abraão. Abraão era um cara normal, não tinha nada de especial em Abraão, ele era normal, de uma linhagem normal, de uma família normal. Na verdade, a Bíblia nem esconde falhas do caráter desse homem, que numa circunstância da história, quando foi para o Egito, viu que a sua mulher era muito bonita, e falou assim: eu acho que vão querer ficar com a minha mulher e vão tirar minha vida para ficar com a vida dela. Corajosamente ele disse: fala que você é minha irmã. Abraão, na verdade, era mais comum do que a gente possa imaginar. E no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, a palavra diz que: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Em outras palavras, Deus disse assim: Abraão, pega a sua esposa, as coisas que você tem, sai fora daí, eu vou te isolar num outro lugar, porque eu estou apertando o botão de reiniciar, e eu vou começar
tudo de novo. Não dava para começar tudo de novo. Na terra que ele vivia, com os pais, com os familiares, Deus queria começar com ele uma história nova. E Deus fez nessa ocasião para Abraão 3 promessas. A palavra continua. A primeira promessa, no versículo 2: farei de você uma grande nação. Você pode até não acreditar na Bíblia, mas é curioso que você sabia que essa promessa se cumpriu? De Abraão surgiu uma grande nação. Na verdade, nações procederam de Abraão. O povo de Israel diz: ei, a grande nação somos nós. Os árabes dizem: a grande nação, na verdade, somos nós. E todos nós concordamos que da linhagem espiritual, todos nós descendemos de Abraão. Deus fez a maior doideira. Pegou um cara sozinho, com a esposa, velhos, que não tinha ninguém. E prometeu um negócio que se cumpriu. Nós estamos aqui 4.000 anos depois. Se cumpriu. Deus cumpriu a primeira promessa. A segunda promessa, ainda no versículo 2, diz: eu tornarei o seu nome famoso. Queria que você estivesse aqui agora. Eu tenho absolutamente certeza que a maioria dos que vão assistir essa mensagem, de você que está assistindo agora, se eu perguntasse assim: você já tinha ouvido falar de Abraão antes de eu começar essa palavra? Você certamente levantaria a mão e diria que sim. Mas você já ouviu falar sobre Kedorlaomer? Quem? Kedorlaomer era um rei muito famoso na época de Abraão, poderoso, rei do Irã. Todos o conheciam. Mas sabe o que Deus fez? Pegou um cara desconhecido e disse para ele assim: eu vou transformar você numa pessoa famosa, o seu nome será grande, eu tornarei o seu nome famoso. E aí, de novo, a promessa se cumpriu. Talvez você seja ateu, mas a promessa se cumpriu, você não pode negar, não é? 4.000 anos depois, nós estamos aqui, numa cultura diferente, num idioma diferente, falando de Abraão. Deus cumpriu a sua promessa. E a terceira promessa que Deus fez para Abraão está na parte B do versículo 3. Ele disse assim: e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Todas as pessoas do mundo, todos os quase 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, todos serão abençoados. Através de você, eu vou abençoar judeus, árabes, brasileiros, italianos, americanos, mexicanos. Através de você, todas as pessoas da terra serão abençoadas. E essa promessa também se cumpriu. Se você perguntar para os judeus, eles com certeza dirão: nós somos abençoados, porque nós somos os filhos e as filhas de Abraão. E os árabes dirão a mesma coisa, os muçulmanos dirão que são também descendentes, filhos e filhas de Abraão. E são abençoados por isso. E nós, cristãos que professamos a nossa fé em Cristo, também podemos concordar. Parece um monte de coincidência histórica, não parece? Mas eu quero dizer que quando Deus fez essas promessas para esse homem chamado Abraão, Abraão estava velho, Sara estava velha, eles não tinham nenhum filho, e só tinham um criado, Eliezer, blá, blá, blá. Você já deve conhecer essa história. Mas a resposta de Deus em Gênesis 15:4 foi que o filho que ele iria usar para ser o herdeiro
ia sair de Abraão mesmo. Seria gerado de Abraão o filho da promessa. E Deus faz uma coisa interessante que nós pregamos e cantamos tantas vezes. Tira Abraão da tenda, manda Abraão olhar para o céu, manda contar as estrelas. E aí ele fala aquela famosa frase: tenta contar, a sua descendência vai ser assim. Eu sei que você não tem filhos, Abraão. Eu sei que você já está velho, a sua esposa também. Eu sei de todas essas coisas, mas eu vou fazer com que de você venham tantas pessoas, mas tantas pessoas que você não vai poder contar. Aí aqui entra a parte pessoal da minha palavra. A frase mais pessoal e poderosa da história. Talvez você já tenha lido, talvez você já tenha até passado por ela nas suas leituras bíblicas e tenha ignorado. Mas pela primeira vez, aqui na história de Abraão, alguém insignificante estabeleceu um relacionamento justo com Deus. Até então, como que a gente saberia como é que a gente estabelece um relacionamento com Deus? Aqui o Senhor faz isso. É possível para você, é possível para mim, seres insignificantes, diante do poder e da grandeza e da majestade de um Deus poderoso que criou a terra, que criou o primeiro homem, a primeira mulher e que estabeleceu um jardim. E é possível a gente se relacionar com Deus Todo-Poderoso. Olha que história mais tremenda. Tem uma frase aqui que eu já vou falar para você, que responde essa questão inquietante que nós seres humanos temos dentro de nós, de como é que eu posso me relacionar com Deus, como é que eu posso ter um relacionamento com Deus. Aqui as três religiões se separam. E olha, é simples. E isso aqui aconteceu centenas de anos antes dos 10 mandamentos, tá? Antes de Moisés. Isso aconteceu 2.600 anos antes do islamismo, 2.000 anos antes de Cristo. E é isso. Versículo 6 de Gênesis 15. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Sabe o que Abraão fez? Ele olhou para o céu e disse assim: eu realmente não tenho filhos, eu realmente não tenho expectativa, eu estou velho, mas se o Senhor está me dizendo que eu vou ter um herdeiro e uma geração numerosa, ok, eu creio. Eu creio. Apenas uma simples expressão de fé. Apenas uma declaração simples fez o Senhor pegar e dizer assim para ele: Abraão, eu aceito você, eu quero ter relacionamento com você, só porque você creu e confiou em mim. Essa é a resposta mais inquietante, quando nós nos colocamos tão pequenos diante de um Deus tão poderoso. Confiar em Deus resultou numa relação justa com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, os judeus perderam essa relação com Deus. Sabe por quê? Eles acreditam que para ter relação com Deus, precisa só ser descendente de Abraão. Eles dizem assim: nós já somos filhos e filhas de Abraão, então. E quando Jesus veio, eles disseram: a gente não precisa de você, porque a gente já é filho e filha de Abraão. Perderam o relacionamento com Deus. Os árabes dizem que
para você ter uma relação justa com Deus, você precisa acreditar no Deus único e nos seus profetas e realizar atos de justiça, que as suas boas obras e as suas más obras vão ser pesadas e no final Alá vai dizer qual é o seu destino. Então, pelo que você faz. E tem cristão que perde o relacionamento com Deus. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia nos conta lá no livro de Atos, um episódio em que discípulos de Jesus estavam questionando, confabulando e discutindo a respeito de se para ser cristão tinha que ser de Abraão, tinha que virar judeu, tinha que se circuncidar ou não. Uns diziam que sim, outros diziam que isso era difícil demais, e é por isso que eu disse que aqui as 3 religiões se perdem. E essa pode ser a sua pergunta de hoje. Como é que eu posso ter uma relação com Deus? Uma relação de verdade com Deus. Eu já estou terminando. Pela ascendência, pelo comportamento, pela crença, 4.000 anos atrás, antes de qualquer dessas religiões existirem, Deus revelou o segredo a Abraão. E o padrão é simples. Deus te vê no meio do seu mar de vidro, sabe? Do box que eu quebrei lá atrás. Deus te vê no meio do seu caos. E quando você pergunta, será que Deus me vê? Será que Deus pode me ajudar? Será que Ele me ouve? Ele te diz o que Ele disse para Abraão. Eu preciso somente que você confie em mim. Você crê em mim. Você é capaz de acreditar do jeito que Abraão creu, porque Abraão precisou ter uma fé sobrenatural para acreditar nas palavras de Deus. Abraão precisou de uma fé sobrenatural, e talvez você precise de uma fé sobrenatural no meio da bagunça que você está vivendo, contra toda a esperança, contra todo o diagnóstico médico, contra toda a infertilidade, contra toda a tribulação, turbulência, problema financeiro. Talvez você precise de uma fé sobrenatural contra o desemprego, contra a pandemia, contra a morte. A fé de Abraão não foi uma fé simples, foi uma fé sobrenatural. Então, o Senhor diz para você hoje, você crê em mim. Eu só preciso que você creia. A última pergunta que eu quero fazer para você é, talvez você acredite em tudo que eu falei, talvez não, mas, e se o ponto de partida para um relacionamento com Deus for realmente a confiança? E se Deus realmente interviu um dia no mar da humanidade, no mar de vidros, através de um homem imperfeito, e tudo que ele quis foi ouvir de Abraão que ele dissesse, eu confio no Senhor. E se isso for suficiente para você hoje? Talvez seja difícil para você. Talvez por causa da forma como você foi criado, das coisas que você ouviu, de coisas que você ouviu de homens religiosos, do que você leu. Talvez você me diga, não existe nenhum lugar no mundo onde eu tenha sido incondicionalmente amado, aceito, apenas pela minha fé ou confiança. Mas eu estou aqui para te lembrar. Quando nós olhamos para trás, nós ouvimos Deus dizer a Abraão, eu te declaro justo, porque você confiou em mim. E se o ponto de partida for confiar? Essa é a palavra que eu tinha para você nessa noite. Eu poderia dizer sobre muitas coisas,
Mas hoje eu só quero te lembrar sobre confiar em Deus. É a chave, é a resposta para que você tenha de verdade um relacionamento justo com Deus. Não falei? Todas as coisas têm um ponto de partida. Esse é o ponto de partida para você. Se você puder, aí onde você está, feche os seus olhos e ore ao Senhor. Diga a Ele que você está com uma bagunça para resolver e que você quer ter um relacionamento com Ele. Se você nunca fez isso, você pode fazer isso agora aí da sua casa, sozinho. Diga: Jesus, eu quero um relacionamento contigo. Eu quero começar contigo. Você pode orar e pedir para Jesus arrumar a sua bagunça, porque no meio da sua bagunça Ele te vê. Se você fizer essa confissão de fé, eu creio. Você pode dizer: eu creio no Senhor. Amém? Se você fez isso hoje pela primeira vez, não deixa de mandar um comentário, entrar nas redes sociais da Igreja Batista Vida Nova de Hortolândia, @IBVN Hortolândia no Instagram, manda um inbox, manda seu nome, pede oração. Um dos nossos irmãos vai entrar em contato com você, vai orar com você e vai te ajudar no seu relacionamento com Deus, só porque hoje você creu. Amém? Deus te abençoe. Semana que vem a gente se vê, se Deus permitir. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você acabou de receber uma palavra do céu sobre a sua vida. E aí na tua casa, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Que você declarasse essa canção com toda a sua alma, com todo o ser que há em você. Porque não existe uma outra vida além da vida que nós vivemos com Deus. A Karina acabou de mencionar, se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, nesse exato momento aí no YouTube, no Instagram, aonde você estiver, eu gostaria que você dissesse sim, que você procurasse aí no seu celular, mandasse um inbox para a igreja, dizendo que você gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Enquanto o Espírito Santo está aí tocando na sua vida, que você louvasse e fechasse os seus olhos, declarasse isso. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é Mestre. Esperança, minha esperança é meu Mestre. E a minha vida, declare isso. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre,
caminho é minha esperança. Minha esperança é meu mestre. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu me amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Declare. Filho, eu quero tanto Enxugar meu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. E é essa oportunidade que você tem de declarar que Ele é teu e que você é dele. E a parte dessa canção, quando o irmão Lázaro fez, foi simplesmente Deus dizendo: filho, eu te quero tanto, eu te amo tanto, filho, vem ser meu. Então, meu irmão, diante da palavra dessa noite, seja dele, porque ele te ama de uma maneira incondicional. Amém? Amém? Você que crê no amor de Cristo sobre a sua vida, você que crê na restauração que Deus está começando a fazer aí na tua casa, glorifica de pé, igreja, sapateia aí na tua casa. Amém? Eu não tenho dúvidas que nós estamos vivendo esses dias, talvez, de angústias, tribulações, mas tudo coopera para o bem dele, porque tudo é para ele. Amém? Esse é o teu propósito e essa é a nossa vida, cumprir o que ele deixou para nós cumprirmos. Amém? Que essa noite você tenha a melhor noite da sua vida. Você pode dizer amém aí na tua casa. Você pode virar para quem está do seu lado, ou fala para o sofá: sofá, vai ser a melhor noite da sua vida. Vira para o teu pai, para tua mãe, para o teu irmão, fala para o periquito, para quem você quiser, fala para o cachorro, fala até para o gato. Vai ser a melhor noite da sua vida, em nome de Jesus. Amém? A todos nós agradecemos que trabalharam nessa live, a todos que tiveram a disponibilidade, muito obrigado, e que você tenha uma excelente noite. Amanhã, te lembrando, amanhã às 18h30, não se esqueça, nós teremos um culto online e também será poderoso. Meu irmão, não perca tempo, tá ligado? Ligue o seu celular, ligue a sua televisão. Nesse tempo, é o tempo de nós conquistarmos a nossa casa, a nossa família e a nossa vizinhança. Faça de tudo. Amém? Faça a diferença. Deus te abençoe e tamo junto. Nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja viva. Deus te abençoe. Boa noite.